Bom dia, galera! Mais um vídeo começando aqui no canal, né? Nesse vídeo hoje eu vou falar a respeito de uma pergunta, né, que me fizeram lá no canal, lá no meu Instagram, né? Na pergunta, né, ele falava assim, a pergunta era assim, mais ou menos o seguinte, hoje, né, com tudo que está acontecendo, né, no Canadá, com as políticas, né, que o Canadá tá praticando agora, né, em relação aos imigrantes e tal, ele perguntou, você faria o mesmo, né? Ou você mudaria alguma coisa no que você já fez? Bom, para responder essa pergunta, né, rapidinho, né, eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, né, eu já vou colocar as informações daqui, o que está acontecendo aqui no Canadá em relação aos imigrantes, né. Por exemplo, as províncias agora do Atlântico, né, bom, pelo menos New Brunswick, que é onde eu estou morando, fechou todos os programas, aliás, pausou, não fechou, né, ele pausou todos os programas de imigração que estava corrente, né, que era o Skilled Worker Stream e o AIP, né, que é o Atlantic Immigration Program, que eram os que que eram os que a gente utilizava para emigrar pela carreta. Então, com essa pausa, né, desses programas, inclusive até algumas empresas, o governo parou de emitir o LMA, né, o LMA, que é aquela carta que as empresas falam que não está conseguindo achar, né, driver no Canadá, né, então ele tem que procurar algum imigrante de fora para preencher as vagas. Então essa carta é relacionada a isso, né? Então o governo parou de emitir essas cartas, né? Essa carta, esse LMA, então também acabou atrapalhando mais para contratar drivers, né, imigrantes, né? Estrangeiros no caso. Então vamos lá. Em relação a isso, né? Eu vou falar o que eu faria, né? Se eu tivesse, vamos supor, estou no Brasil, tenho a vontade de ir para o Canadá, né, né? Comecei a pesquisar agora sobre o Canadá e vi que teve essas mudanças, né? Aí o que eu faria? Vou colocar duas situações. A primeira é uma situação que eu já tenho em inglês, né? Eu já, né, estudei já no Brasil e tal, já tenho uma noçãozinha de inglês, ou sei lá, tem um inglês aí um pouco intermediário para avançado, né? Que é o mínimo que eles pedem aqui para a imigração. Então a primeira situação eu tenho inglês, mas não tenho experiência. Isso eu tô lá no Brasil, né? Vamos supor que eu tô lá no Brasil, eu tenho inglês, mas não tenho experiência com caminhão. E a segunda situação eu tenho a experiência com caminhão, mas eu não tenho inglês, né? Então vamos lá. Na primeira situação, né, que eu não tenho experiência e tenho inglês, o que eu faria? Eu procuraria a experiência, né? Porque hoje, como os programas estão pausados, não dá, é meio arriscado você fazer o que eu fiz no passado, né? Que é vir para Toronto com visto de turista, né? E tirar a carta de caminhão, né? Tirar a carta de caminhão lá e aplicar para as vagas e conseguir, né? Porque mudou tudo, né? Até o jeito, né, de você conseguir o work permit, né? Mudou, que antes a gente ia ali na borda e tal, na fronteira, né, com os Estados Unidos, né? Voltava, fazia o flagpole, né? Que eles falam. Tem a recusa, né, na fronteira dos Estados Unidos. E aí você volta para o Canadá e consegue, né, a sua permissão de trabalho. Então a primeira coisa, né, que eu faria era correr atrás da experiência, estando no Brasil. Por que eu faria dessa forma? Como eu não tenho experiência e os programas estão pausados, então eu já procuraria alguma empresa, né, que com a minha experiência e com o meu inglês, né, eles me aplicavam aplicavam para minha vaga eu estando no Brasil ainda, entendeu? Eles me davam job offer, ou seja, oferta de trabalho quando eu estou no Brasil ainda. Tem várias empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho, né, que ele recruta do Brasil, paga a sua carta, paga, né, o seu processo de vir para cá, né, aplica, né, para sua oferta de trabalho e tal. Então, tem aí no mínimo empresas, né, que eu já conheço pessoas, né, que já aconteceu isso, que já vieram pro Canadá, né, com essas ofertas de trabalho, né, que são aí, vou colocar as empresas, né, a que eu sei, Air Motors, né, a Somebody, a Midland e também tem o Grupo Irving, né, que o Grupo Irving inclusive eles são grandes, são enormes lá aqui em New Brunswick e no caso eles fazem parte, né, da Grupo Irving, a Somebody e a Midland. Então essas empresas também fazem parte do Grupo Irving. Então essas empresas também, né, elas faz esse processo de contratar pessoas estando no Brasil. Ou seja, se você tem experiência, né,
e tem o inglês, aplica para essas empresas, né? Que ela vai, né, arrumar tudo, teu passaporte. Não, o passaporte você vai tirar, não, você tem que tirar. Mas o seu visto, a sua permissão de trabalho, ela vai fazer o processo todo. Então você já vai chegar aqui já com a oferta de trabalho e já com o emprego teoricamente garantido, entendeu? Então eu, na primeira situação, se eu tivesse inglês e não tivesse experiência, o que eu faria? Sei lá, correr atrás de experiência. Ou seja, vai demorar um pouco, né? Vamos supor, as empresas aqui pedem no mínimo aí 2 anos, de 1 ano a 2 anos de experiência, entendeu? Para ela fazer esse tipo de trabalho, para te recrutar aí no Brasil. Então eles pedem pelo menos uns 2, né? Uns 2 anos de experiência. Então o que eu faria? Eu pregaria, tirava a carta no Brasil, né? De carreta aí no Brasil, procurava uma empresa, né? Trabalhava aí, né, durante 2 anos nessa empresa e tal. Enquanto isso, né? Para não esquecer o inglês, dava aquela praticada, né? Dava aquela estudada, tudo e tal. E aí, assim, né? Eu já estaria apto para aplicar para uma dessas empresas, e aí a empresa ia me dar a oferta de trabalho, né? Já automaticamente, quando você ganha a oferta de trabalho, ela aplica, faz essas aplicações tudo, você já sai do Brasil com um visto, né, de trabalho para vir para essas empresas. Então eu faria dessa forma na primeira situação. Na segunda situação, o que eu tenho experiência de caminhão, né, eu tenho, sei lá, vou colocar aí, eu tenho 5 anos de experiência de caminhão, porém eu não tenho o inglês. Aí é que vai pegar um pouquinho mais, entendeu? Porque isso vai depender vai depender de cada pessoa, entendeu? Eu falo, o inglês não é tipo assim, tem pessoas que com 6 meses já tá falando alguma coisa, tem pessoas que levam 1 ano, tem pessoas que levam 2 anos, entendeu? Então o inglês ele é muito particular, né? E não é assim um negócio tipo assim, eu vou começar inglês hoje e daqui 6 meses eu já vou estar, né, top falando, ou sei lá, eu vou estar entendendo, ou eu vou estar, né, apto para mim aplicar para uma vaga aqui. Não, vai depender da pessoa, entendeu? O quanto ela se esforça, o quanto ela põe esforço naquilo, o quanto que ela foca e tal. Não tem um tempo definido, né, para você chegar num nível de inglês. Tem um nível, pelo menos um nível mínimo, para que eles possam, né, te colocar para a vaga. O nível mínimo é um CLB 4, não, CLB 5, né? Um IELTS, aí você vai fazer um IELTS, que é aquele teste de proficiência. Você tem que tirar no mínimo 5 aí no IELTS para você ter já o nível mínimo que eles pedem para as vagas, entendeu? Então nesse caso eu tenho experiência, tenho 5 anos de experiência, porém não tenho inglês. E em relação a eu ter a situação anterior, eu consigo planejar mais ou menos um tempo, entendeu? Porque se eu já tenho inglês que precisa para a vaga, mas eu não tenho experiência, então quer dizer que, tipo assim, se eu preciso de 2 anos de experiência, então o meu prazo vai estar condicionado aos 2 anos, ou seja, então em 2 anos eu consigo ficar preparado, né, para mim aplicar para as vagas, né, para vir para cá. Na segunda situação, eu tenho a experiência, eu tenho 5 anos de experiência, porém eu não tenho inglês, então eu não estou condicionado a um tempo, vai depender de mim, o tanto de esforço que eu colocar, vai ser o tempo mais rápido que eu vou conseguir, né, para eu aplicar para as vagas. Então pode ser que leva 1 ano, pode ser que leva 2 anos, pode ser que leva 5 anos para me chegar no nível mínimo, né, que eles pedem. Então isso vai depender. Mas a partir do momento que eu já tenho essa decisão, não, eu quero ir para o Canadá e tal, e eu tenho experiência, então eu vou colocar o meu foco total no inglês, né, para me chegar no nível mínimo que eles pedem para o inglês. Tem um outro, vou colocar aqui mais uma terceira situação, que é o seguinte, é uma terceira opção que talvez eu não sei se eu faria, né? Mas, né, só dando essa informação para você, caso você queira fazer essa terceira opção, essa terceira situação. Eu não tenho visto, não tenho experiência, né? E, ok, vamos colocar que eu tenho inglês para fazer o processo que eu fiz para chegar aqui. Por que talvez eu não faria isso hoje? A taxa de negativa de vistos, né, tanto canadense, tanto americano, está muito alta, né? Muita gente conversa comigo e tal, pô, eu só quero fazer esse processo aí, tirar a carta ali em Toronto, tal, com visto de turista, e porém, né, acaba que quando ele aplica pro visto, acaba negando, entendeu? Muita gente, ou seja, a maioria das pessoas que conversa comigo, o visto estão sendo negado. Então está condicionado a você conseguir o visto ou não. Se você conseguir o visto, ok. E também tem a questão, tipo assim, pô,
as empresas preferem mais por quem tem o visto americano para fazer, né, o internacional aí, né, para cruzar a fronteira para vir pegar carga nos Estados Unidos. Então, se tiver 2 drivers, um tem o visto americano e o outro não tem o visto americano, provavelmente esse cara que tem o visto americano vai ser beneficiado e se tiver que escolher, né, se a empresa tiver que escolher um ou outro, vai escolher o cara que tem o visto americano. E como os vistos americanos estão sendo muito negados agora, nesse momento que eu estou agora, né, agora em outubro de 2024, então acaba que atrapalhando, né, esse plano de você vir tirar o visto, com o visto de turista, conseguir a carga. Mas vamos supor, né, que você aplica para o visto aí e acaba sendo aprovado, né, vamos supor que Deus abençoou, se é aprovado e tal, tem essa opção. Porém, quando você tem só o visto canadense, fica um pouco mais complicado você conseguir a vaga, exatamente pelo fato que eu falei anterior. As empresas preferem quem tem visto americano para te contratar. Se você tem um visto americano, já vai ficar um pouco mais fácil, até para conseguir a oferta de trabalho. Porque quem não tem o visto americano, o que acontece? Ele consegue o visto canadense, vem para Toronto, tira a carta lá em Toronto, e aí ele sai procurando as vagas das empresas e ele encontra alguma, né? O que ele tem que fazer? Aí a empresa fala: não, legal, gostei do seu currículo e tal, você não tem experiência, mas eu vou te dar a oportunidade. O que você tem que fazer? Você tem que voltar para o Brasil, aplicar para essa empresa lá do Brasil, né? E aí a empresa vai fazer o trâmite, tudo, e aí você vai vir no aeroporto, quando você vem, né? Aí no aeroporto você consegue a permissão de trabalho, e aí você vai estar apto para trabalhar para a empresa. Se você tem o visto americano, o que acontece? Vai fazer como era feito anteriormente, né? Antes da pandemia, era feito dessa forma. O pessoal ia, tirava a carta lá em Toronto, aplicava para uma vaga, deu certo e tal, a empresa vai te contratar. Aí você tem que ir lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, aqui nos Estados Unidos, estou nos Estados Unidos agora, tem que ir lá no consulado, né, nos Estados Unidos, e aí lá você consegue trocar o seu work permit, né, ou seja, a sua oferta de trabalho para a permissão de trabalho. E aí você volta, aí não precisa ir lá no Brasil, aí lá nos Estados Unidos você já consegue fazer isso. Então, das duas opções dessa terceira situação que eu coloquei aqui, né, é isso. Talvez eu não faria mais dessa forma devido aos processos tão mais difíceis agora, entendeu? Então, tem essas 3 situações, né, que eu coloquei. Qual que eu faria? Vai o que eu falei, dependendo da situação que eu tivesse. Se eu tivesse inglês e não tivesse experiência, eu ia correr atrás da experiência. Se eu tivesse experiência e não tivesse o inglês, eu ia correr atrás do inglês. E se eu, sei lá, né, dependendo do jeito que tivesse, né, no dia que eu tivesse aplicando pro visto, né, se o visto fosse aprovado, talvez vir aqui pro Canadá, tira a carta aqui e aplica, né, se você tem um visto americano, você consegue ir nos Estados Unidos trocar por work permit para oferta de trabalho. E se você não tem o visto americano, você tem que ir lá no Brasil, aplicar de lá e voltar para cá. Então essas são as 3 situações aí, né, que eu coloquei. E aí, né, quando você tem essas informações e quando você já está preparado com inglês e experiência, aí eu aplicava para o Grupo Irving, aplicava para Airmod, aplicava para Midland, aplicava para Somebody, que são empresas aí que que pode te auxiliar, né, você estando ainda no Brasil, né, e fazendo eles podem te auxiliar trazendo do Brasil para vir para cá para trabalhar para eles. Então é isso. Olha aquele caminhão ali, que bonito. Peterbilt. Diferente, né? Bicão aí, bico quadrado, né? Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado, né, do vídeo, né? Clica aí para curtir, né? Comenta aí, né, se você tem alguma informação ou tem alguma dúvida, comenta aí que eu respondo. E se inscreva no canal, né, caso você não for inscrito, beleza? Então até um próximo vídeo aí. Tchau, tchau.